Aleluia, glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou aqui contar, um pouco do meu testemunho. Glória a Deus. Aleluia. E como está aqui, qual eu coloquei no título, como os irmãos podem ver aí também na capa, do YouTube. Eu fiquei na UTI, fiquei entubada, perdi os movimentos do corpo, não andava, não movimentava o corpo, não, aleluia, glória a Jesus, não falava, glória a Jesus. E eu vou relatar um pouco, do que eu passei, glória a Deus. Creio que este testemunho, irmãos, vai edificar, a fé de cada um. Aleluia, glória a Deus. Para começar, irmãos, eu comecei a sentir umas dor de cabeça. Teve um dia, Isso, irmãos, esqueci de falar para os irmãos, isso já tem 2 anos atrás, Aleluia, hoje pela honra e glória do Senhor Jesus eu estou aqui andando, estou movimentando o corpo, estou falando, glória a Jesus. Isto não é para me gloriar, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, há 2 anos atrás, eu comecei a sentir dor de cabeça. E essa dor de cabeça não passava, eu tomava remédio, o remédio não fazia efeito, não passava. Eu não estava aguentando de dor de cabeça, Aleluia, glória a Deus. E meu esposo me levou, pro hospital com essa dor de cabeça. E eu fui, irmãos, para o hospital, fiquei internada. Aleluia, glória a Jesus. E de lá, irmãos, começou, passar os dias de luta, de prova, glória a Jesus. Mas Deus esteve, está conosco até, Aleluia, está conosco, Glória a Jesus. Aleluia. E nesta luta, nesta prova que eu estava passando, Deus estava ali comigo, Glória a Jesus. Aleluia. E ali, irmãos, a minha cabeça começou a doer mais ainda, E dali foi quando eu cheguei no hospital, eles passaram os vários remédios, E glória a Jesus, passaram vários remédios, Fizeram vários procedimentos ali e aquilo não resolvia, E daí, irmãos, eu comecei a perder os movimentos, comecei a não sentir mais, Isso começou assim, do nada. Fui perdendo os movimentos, perdi assim, de uma hora para outra, lá no hospital, Fui perdendo os movimentos e não sentia nada. E daí, nessa época, eu fiquei internada, fui para a cidade ali, onde eu moro aqui, eu fui no hospital da minha cidade, E daí, irmãos,
eles me encaminharam para um outro hospital, me encaminharam para UTI, né? Aleluia, glória a Deus. E na UTI, irmãos, eu fiquei 16 dias entubada, 16 dias, né? Aleluia, precisaram me entubar, né? Que eu fiquei, a minha respiração já não estava boa, né? E aquilo foi piorando cada dia mais, então precisaram me entubar, né? Aleluia, glória a Deus. E na UTI, irmãos, eu passei lutas, passei prova e algumas experiências também eu passei dentro da UTI, né? Não vou aqui falar muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido, né? E eu vou detalhar mais ou menos para os irmãos ouvir e entender. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, me deram, foi fazendo exames atrás de exame, né? Fazia isso, fazia, né, os procedimentos e aquilo não resolvia nada, né? Os médicos chegavam ali, tentaram entender o que era ali, o que eu estava passando, eles não conseguiam entender, né? Fiz vários exames, irmãos, que eu nunca vi na minha vida, né? E eu fiz ali, e aqueles exames a qual eu fazia não davam em nada, não davam nada. Aleluia, glória a Deus. E daí, irmãos, quando eu estava com aquele tubo na minha garganta, hoje eu tenho uma marca ainda, né, do buraco a qual ficou, né, do tubo, glória a Jesus. E daí, irmãos, esse tubo, ele saía, né, como não podia ficar acompanhante na UTI, não podia ficar parente, né, eu estava ali sozinha, somente eu e Deus, né, então, aquele tubo, irmãos, saía ali da minha garganta. Ele não sei o que que dava, que aquele tubo ele desmendava e saía. E eu ficava à falta de ar. Aleluia. Eu ficava com falta de ar e as enfermeiras não via, não entrava ali assim toda hora para ver, né? E eu passei dias, aquilo era de vez em quando aquilo saía, né? As enfermeiras colocavam aquilo na minha garganta, o tubo de volta, né? O tubo, e aquilo saía, e as enfermeiras demoravam voltar, né? Que aquele tubo ali saindo, e quando elas voltavam, elas viam eu ali não conseguindo respirar direito, né? E foi difícil, né? Elas colocavam novamente. E daí, irmãos, fiquei alimentando pelo aparelho, né? Que eles colocam na gente, alimento pastoso, né? Então, irmãos, foram os dias difíceis, né? Dias de luta, mas Deus esteve ali comigo. E teve um dia, irmãos, que uma experiência a qual eu passei ali, né? Teve um dia que eu estava ali na UTI, um momento ali que eu estava, eu via dois anjos, um do lado e o outro do outro, né? E via um demônio assim passando por cima de mim, e aquele demônio queria chegar
queria chegar perto de mim e os anjos não deixavam, né? Aí aquele demônio saía, né? Aquele demônio, eu vi aquele demônio assim por cima, assim, da maca ali a qual eu estava, né? Passando ali naquele quarto, no lugar onde eu estava ali, e tinha dois anjos, um do lado direito, outro do lado esquerdo, né? E o demônio querendo chegar perto de mim, querendo chegar ali para me matar, para tirar minha vida, mas em nome de Jesus ele não conseguiu, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fiquei 16 dias na UTI, né? Fazendo exames, fazendo, né? Vários procedimentos ali que eu nunca vi na minha vida, né? E os movimentos sem sentir nada, sem movimentar nada, né? E daí, eles, depois desses 16 dias, eles me mandaram para semi-intensiva, né? Semi-intensiva, eu fiquei 3 dias na semi-intensiva, né? Aleluia, glória a Jesus. Eu acho que três ou acho que é 3 dias, aleluia. E dali, né? Quando eu passei para semi-intensiva, eles tiraram meu tubo, né? Para ver se eu conseguia, né, me alimentar. Só que eles estavam dando na boca, porque como eu não movimentava ainda, eles tentavam me alimentar, né? Ali ver se eu comia alguma coisa. Eles tiraram meu tubo e colocaram um negócio para tapar o buraco, né? Porque depois que eles tiram o tubo, a gente não consegue falar direito, a voz não sai, né? Então eles colocaram um negócio para tapar o buraco para ver se algum dia depois eu consigo a voz voltar normal. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, fiquei ali 3 dias tomando remédio e nada, né? E eu fiquei desenganada pela medicina, né? Como eu saí desse hospital, dessa UTI, né? Dessa semi-intensiva, eu fiquei desenganada, irmãos. Saí de lá como desenganada pela medicina, né? No começo, irmãos, eu esqueci de falar, no começo, a qual eu estava ali na UTI, eles falaram, né, sobre algo ali que tinha uma doença parecida, né, com, eu não sei falar esse nome direito, de negócio de Guillain-Barré, né, esse nosso Guillain-Barré é parecido como eu estava, né, ali, no problema qual eu estava ali, eles colocaram tipo assim, a qual eu estava com esta doença, né? Mas eles não descobriram o que que era, não sabiam o que que era, porque eu fazia exame, fazia os procedimentos e não davam nada, não via nada, né? Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, continuando, depois que eu fiquei nesses 3 dias, né, na semi-intensiva, eles foram, depois me mandaram para a enfermaria. Aí que eu fui para a enfermaria, né? Aí que eu podia ficar com acompanhante, fiquei ali com meu pai esteve ali comigo, né? Meu esposo também, né? Na UTI, irmãos, eles só iam me visitar, meu esposo, meu pai, minha mãe, né? Eles só iam me visitar. Agora, na enfermaria, aí eu pude ficar com acompanhante, né? Eles ali me ajudando, né? Dando banho em mim, né? Me colocando, né?
me dando comida. E na enfermaria eu fiquei 3 dias, né, na enfermaria. Então, irmãos, glória a Jesus. Para não prolongar mais o vídeo, né, fiquei 3 dias ali e eles faziam exercício, né, na minha perna, no meu braço, para ver se eu conseguia voltar aos movimentos, mas eu não consegui. Não conseguia, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a médica passou lá e conversou com meu pai, né, nesse 3º dia e falou que eu ia ter alta. E aí meu pai perguntou o que eu tinha, o que aconteceu, e eles falaram que não sabia. Não sabia, saí de lá do mesmo jeito, né? Como não tinha jeito, acharam melhor eu vir para casa, porque para a medicina não tinha mais jeito, né? Aleluia, glória a Deus. E daí, irmãos, aleluia, glória a Jesus, eu vim para casa. Eu vim para casa, né? Fui para a casa ali do meu pai, que meu pai mora nessa cidade, né? Qual eles naquela época me encaminharam para outra cidade. E o meu pai morava nessa cidade. Até hoje ele continua nessa cidade ainda, né? E daí eu fiquei ali alguns dias, né? Meu pai me ajudando. Precisei ficar na cadeira de rodas, né? Para movimentar eu andar para lá e para cá, né? Porque ficar muito deitada, irmãos, às vezes machucava, né? Então colocava eu na cadeira de roda e passaram luta, né? Minha mãe, meu pai, como minha mãe e meu pai trabalhava, né? Trabalha ainda em loja, né? E glória a Deus, irmãos. Eles ali passaram prova, né? Comigo ali também. Mas Deus estava ali, né, nos fortalecendo, e meu pai também pedindo oração, meu esposo pedindo oração, mesmo quando eu estava, desde aquela época que eu estava ali na UTI, eles pediam oração, eles oravam também, né, muitas pessoas oraram pela minha vida, né, aleluia, de várias cidades, glória a Deus. Então, irmãos, quando eu estava na casa do meu pai ali, da minha mãe, né? Eles me davam banho, tinha que me dar banho, tinha que. Eu tomava uns remédios também, que eles me deram um remédio, né? Também indo tomando. E daí eu resolvi vir para minha casa, né? Meu esposo me trouxe, né? Nós chegando aqui em casa e a luta continuava, né? Tinha que me dar banho, tinha que tratar de mim, né? Fazer comida, colocar comida na minha boca. E depois daquele dia eu conseguia engolir um pouco, né? Depois que tiraram a UTI, taparam o buraco do tubo, eu conseguia engolir alguma coisa, né? Glória a Deus. Aleluia. E daí, irmãos, eu orando também, né? Meu esposo orando, meu pai orando, minha mãe orando, minha família orando, e nós pedindo oração, né? Aleluia, glória a Deus. E eu vou contar, irmãos, o que no dia, né, que Deus operou milagre na minha vida. Aleluia, para não ficar um vídeo comprido, né? Um vídeo grande. Aleluia. Foi um dia, né? Eu estava na cadeira de roda, meu esposo tinha acabado de fazer almoço, né? Que ele almoçava e depois tratava de mim, né?
E daí ele colocou um louvor, que eu gostava muito de ouvir louvor, oração, né? Aí ele colocou um louvor, deixou um louvor ali na cozinha para mim ouvir, e eu fiquei ouvindo aquele louvor. E quando eu estava ouvindo esse louvor, irmãos, aleluia, eu comecei, só que nessa hora o meu esposo não estava aqui na cozinha, ele tinha saído para, como eu tenho criação, galinha, né, essas coisas, meu esposo saiu para tratar das criação, né? E quando eu estava ouvindo o louvor, irmãos, eu comecei a sentir o meu braço, a minha mão, assim, eu comecei a sentir, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu comecei a sentir, eu comecei a movimentar. Eu via que eu via que o meu movimento do braço estava voltando ao normal, né? Aquele louvor cantando e eu ouvindo aquele louvor. Aleluia, glória a Deus, né? E o meu braço voltou aos movimentos. Só que só o meu braço, o meu corpo não. A minha perna eu não sentia ainda. Né? E meu esposo voltou, a hora que ele voltou, ele viu. Né? Eu falei para ele, olha, amor, o meu braço voltou ao normal. Eu ali feliz, né, que meu braço tinha voltado ao normal, eu estava sentindo meu braço, e nós estava ali feliz, só que o meu corpo, eu não sentia meu corpo ainda, eu não estava sentindo as pernas, né, eu só sentia o meu braço. E daí, irmãos, o meu esposo falou pro meu pai, né, que eu estava ali sentindo os movimentos do braço, né? Aleluia, glória a Deus. E daí, irmãos, eu ouvi uma voz dizendo assim: vai lá no quarto e ora. Quando você começar a orar, eu vou operar milagre na tua vida e vou te levantar. Eu ouvi essa voz dizendo assim. Eu creio que era Deus falando comigo, né? Aleluia, glória a Jesus. E nessa época, irmãos, eu tinha uma cadeira no meu quarto, do meu lado, que sempre quando eu ia falar com Deus, eu falava, eu dobrava meu joelho nessa cadeira e falava com Deus, né? Eu orava ali, clamava ao Senhor, buscava ao Senhor, né? Era um lugarzinho ali que eu buscava Deus, né? Um lugarzinho que eu gostava, né? De ajoelhar ali, pedir a Deus e buscar a Deus, né? Aleluia, glória a Jesus. Era um lugarzinho de intimidade com o Senhor, né? Para me orar, para mim buscar ao Senhor, né? E essa voz tinha falado, vai lá e quando você começar a orar, quando você começar a clamar, eu vou te levantar desta cadeira de roda. E daí meu esposo me levou até o quarto. Eu falei para o meu esposo e ele me levou até o nosso quarto, né? E ele me levou até ali, irmão. E aí, irmãos, eu comecei a clamar, comecei a buscar, né? Aleluia, glória a Jesus. E quando eu comecei a clamar, a buscar ao Senhor, eu comecei a sentir o meu corpo. Eu comecei a sentir as minhas pernas. Eu comecei a sentir, né? Aleluia, glória a Jesus. E daí, irmãos, eu consegui levantar da cadeira de roda. E nesse dia Deus operou um milagre na minha vida. E eu levantei na cadeira de roda e foi alegria, né? Nesse dia foi forte, né? Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Jesus. Então, irmãos, nesse dia até hoje eu estou aqui falando, andando pela honra e glória do Senhor Jesus. Isso não é para me gloriar, né? Aleluia, glória a Deus. Mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos, né? O que é impossível para a medicina é possível para Deus, né? Às vezes a medicina ele consegue resolver as coisas, mas tem coisas que não é para a medicina, e sim para o Senhor fazer em nossa vida, né? Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor diz em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, se você está desenganado pela medicina, eu não sei o que você está passando, eu não sei, aleluia, se você está passando por alguma enfermidade, aleluia, que às vezes até a medicina estão tentando resolver e não consegue, aleluia, glória a Jesus. Somente confia no Senhor, clame ao Senhor, busque a Ele, aleluia, porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos, Deus do impossível. E hoje, irmãos, eu e meu esposo estamos aqui, aleluia, glória a Deus, né? Fazendo a obra do Senhor, né? Aleluia, eu e meu esposo estamos aqui adorando, glorificando ao Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu deixo esse meu testemunho para os irmãos. Amém. Glória a Jesus. E que através desse testemunho o Senhor venha, que Deus venha aumentar a tua fé, né? Aleluia, glória a Jesus, fortalecer, que Deus venha te fortalecer espiritualmente, aleluia, aleluia, glória a Jesus, que Deus venha te curar, né? Aleluia, que Deus venha operar milagre na tua vida, em nome de Jesus, amém? E que Deus venha abençoar a todos e a todas, em nome de Jesus, amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Aqui do YouTube, aleluia, glória a Jesus, amém? Se inscreva, compartilhe, comenta, amém? E que Deus venha abençoar a todos e a todas em nome de Jesus, amém?